vamos então à segunda parte do primeiro capítulo, que está falando sobre o psicógrafo. Nós paramos na primeira parte, quando o Alexandre coloca para o André Luiz para observar o processo ali de trabalho do psicógrafo. Vamos pegar aqui onde nós paramos, onde o Alexandre coloca para ele: estamos diante do psicógrafo comum. Um psicógrafo comum, normal, como qualquer trabalhador, mas um bom trabalhador, um trabalhador que tem o merecimento de receber do plano espiritual o auxílio para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Antes do trabalho a que se submete nesse momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. Então, o plano espiritual já anteriormente o preparou, já o auxiliou, porque ele tem merecimento, a parte dele ele fez. Durante os 7 dias da semana, as 24 horas do dia, com a sua reforma íntima, com o seu orar e vigiar, com o seu pensamento, com a sua atitude, com a sua vontade de se transformar e de se modificar. Então, ele tem merecimento para receber o auxílio do plano espiritual. A transmissão da mensagem não será simplesmente, abre aspas, tomar a mão, fecha aspas. Há processos intrincados, complexos. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual superara os raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Olha que interessante, as glândulas dele passaram a ser como oficinas elétricas luminosas, gerando energia no corpo dele. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, como a chama generosa de uma vela de enormes proporções. Olha que interessante, os condutores medulares, né, que ele está colocando aqui, formavam um extenso pavio, sustentando a luz mental, como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Então ele está falando da luz que emanava do cérebro, da mente desse trabalhador. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais vou voltar aqui. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Então ele está vendo ali as energias caminhando, né, trafegando ali no cérebro daquele trabalhador. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise, vamos lembrar que nós trabalhamos com a epífise hoje com o nome de pineal, né? A epífise emitia raios azulados intensos. O André Luiz dá uma explicação aqui sobre a epífise, né? A pineal. Pequena glândula endócrina do tamanho de uma ervilha, localizada entre os 2 hemisférios cerebrais, cujos hormônios regulam as reações do organismo à luz e à obscuridade, desempenhando importante papel
no sono e no controle das atividades sexuais, o mesmo que a glândula pineal. Então nós vamos ver sempre em todos os lugares a epífise sendo chamada de glândula pineal. Então, em todos os lugares aqui que aparecer epífise, eu vou falar pineal, para ficar mais fácil a compreensão. Observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo o meu assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Estava admirado. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? Quer dizer, ele está perguntando para o André Luiz, você acha que é possível o médium, né, esse que está ali, o intermediário, possa improvisar um estado receptivo, um estado como esse, com todo esse preparo, com todo esse trabalho, ele vai improvisar isso em qualquer lugar, de qualquer forma, como se isso fosse um estalar de dedos. Tem muito médium, tem muito espírita que acha não, basta estalar o dedo, o médium recebe ali, recebe lá, ele faz... Não, exige um trabalho, exige uma preparação conjunta, plano material com plano espiritual, um esforço contínuo de aprimoramento do médium para ter o merecimento do auxílio do plano espiritual. Precisa que a casa seja preparada, normalmente a casa é preparada desde as primeiras horas da manhã para que se realize um trabalho à noite. O plano espiritual coloca cordões de separação para vários tipos de espíritos que poderão adentrar só até determinado cordão, a partir de outro ele não pode passar. Trabalhadores de proteção em volta da casa para não permitir que os irmãozinhos menos esclarecidos atrapalhem o funcionamento do trabalho, o funcionamento da casa. Exige uma mão de obra absurda. Exige uma boa vontade, uma dedicação absurda dos dois lados, dos espíritos encarnados que vão trabalhar e dos espíritos desencarnados que vão trabalhar. Juntando os dois trabalhos é que vai dar o resultado. Não é pode pedir pim-pim. Não tem como ser. Então ele coloca aqui. Acredita que o intermediário, perguntou, possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. O trabalhador, o médium, seja ele ostensivo ou não, a sua preparação espiritual tem que ser incessante, às 24 horas do dia, todos os dias da semana, o tempo todo. O orar e vigiar o tempo todo. A busca do saber, do estudo, da compreensão. Lembrando Jesus, busqueis a verdade, que a verdade vos libertará. Vai nos libertar desse ir e vir, da necessidade de reencarnar o tempo todo para aprender. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelho sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Olha a colocação dele. A nossa cooperação. Não é o nosso trabalho, não é o trabalho dele, do plano espiritual sozinho, é a cooperação do plano espiritual ao trabalho do plano dos encarnados. Eu vou repetir. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. As singularidades do corpo perispiritual. Não são as singularidades do corpo material, da matéria, do organismo. Não, ele está ali vendo e analisando
o corpo perispiritual do trabalhador, porque a comunicação se faz perispírito para perispírito, o perispírito do trabalhador com o perispírito que está ali querendo se comunicar, ou seja, o espírito desencarnado, ele está em perispírito. Então a comunicação é de perispírito para perispírito. Examine atentamente, estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo o centro glandular é uma potência elétrica. Todos os centros glandulares do nosso corpo é uma usina de energia elétrica, que nos alimenta. É dessas energias que nós entramos em comunicação com outros seres encarnados ou desencarnados, que nós entramos em comunicação com os planos superiores, que nós realizamos passes eletromagnéticos, que nós vivemos e transferimos e recebemos energias uns dos outros. Nós somos usinas de energias. Então aqui, pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a pineal desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, por meio de suas forças equilibradas, o equilíbrio da pineal depende de como se utiliza as energias eletromagnéticas do nosso cérebro no nosso dia a dia. Então, por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera, a esfera do mundo espiritual. É nela, na pineal, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária, por falta de desenvolvimento, por falta de estudo, por falta de treino, por falta de oração. Porque quando nós estamos orando, estamos treinando as nossas energias, estamos usando essas usinas energéticas para gerarem energia e através da nossa pineal, que é a nossa antena, entrarmos em comunicação com o plano superior. Quanto mais orarmos, é como aquele atleta que vai cada vez mais na academia ou que vai cada vez mais treinar para uma Olimpíada. Quanto mais nós orarmos, maior vai ser a amplitude da nossa antena e maior vai ser o desenvolvimento da nossa pineal. Vou aconselhar aqui a que todos assistam o vídeo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira sobre a glândula pineal. Se vocês entrarem na minha playlist, vocês vão ver lá Sérgio Felipe, Dr. Sérgio ou Dr. Sérgio Felipe. Eu tenho lá na minha playlist separado as palestras, algumas palestras deles, não são todas. Vocês entram no YouTube e podem ver todas, que são todas fantásticas. Mas quem quiser ver a da pineal, entre na minha playlist e assista. É impressionante. É extremamente importante a gente entender os mecanismos que funcionam no nosso corpo físico e no nosso corpo perispiritual, para nós sabermos como dirigir essa máquina maravilhosa que nós utilizamos aqui para crescer e para aprender. Reconheci que, de fato, a glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. Deslocando, porém, a sua atenção do cérebro para a máquina corpórea em geral, o orientador prosseguiu. A operação da mensagem não é nada simples. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. Então, a maioria dos médiuns que estão ali trabalhando não conhecem
como é que as coisas funcionam, porque não vão buscar o conhecimento, não vão estudar. Da mesma forma que a criança que se alimenta, que está ali tomando café, almoçando, jantando, dormindo, indo para uma boa escola, passeando de carro, indo para divertimentos, não tem discernimento, não sabe o trabalho que os pais desempenham para poder proporcionar a elas essa vida que elas levam. Da mesma forma, a maioria dos trabalhadores não se empenham em buscar o conhecimento e o entendimento para verificar, para ver o trabalho, o desempenho, como é dificultoso para o plano espiritual realizar tudo o que é necessário para que se tenha uma boa reunião mediúnica. E 50% da boa reunião mediúnica é o desempenho, o comprometimento dos trabalhadores encarnados. Então, a maioria das reuniões mediúnicas são arroz com feijão, não saem daquilo, é só animismo ou por sintonia o médium dando passagem para os irmãozinhos que convivem com ele todos os dias no seu condomínio. Não saem disso por falta de empenho, por falta de trabalho do encarnado. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Então, muito antes ali da reunião, o plano espiritual já o auxiliou para que os pensamentos grosseiros, para que sentimentos menos dignos não atrapalhem a reunião mediúnica. Isto acontece se ele tiver merecimento para isso. Porque se ele não tiver, ele vai ser largado à própria sorte e a reunião vai ser entre amigos. Não vai ter o comparecimento da espiritualidade superior. Ponto. Simples assim. Foi convenientemente ambientado e ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo de níquel, necessário aos processos da inteligência. Aqui ele explica que esses corpúsculos de níquel são pequenos glândulos basófilos localizados no citoplasma das células nervosas, constituídos pelo retículo endoplasmático rugoso, estrutura celular responsável pela síntese de proteínas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, antes de tudo, essas células que são responsáveis pela proteína, que são responsáveis pelo coeficiente magnético, elas são energizadas pelo plano espiritual para que o médium não tenha problema no seu campo físico, na sua matéria, ao desempenhar o seu trabalho mediúnico. Isso é feito se houver merecimento. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Olha o trabalho do plano espiritual, com o cardíaco, com o sistema nervoso, com toda a parte física, com toda a saúde física do encarnado. Olha o trabalho que dá para o plano espiritual uma reunião de 1 hora ali, junto aos encarnados. Ele deixa bem claro aqui, eu vou repetir. O sistema nervoso simpático, maiormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais, e ele explica aqui embaixo, glândulas endócrinas localizadas acima de ambos os rins, responsáveis pela homeosteose do organismo, isto é, pelo equilíbrio do meio interno.
secretam vários hormônios, entre os quais a aldosterona, a adrenalina e a noradrenalina. Então aqui o que ele coloca, as glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Olha o preparo, olha o cuidado do plano espiritual para com o encarnado de boa vontade merecedor desse auxílio. Olha a necessidade do preparo do encarnado para a responsabilidade mediúnica, né? Tem uma psicografia do Divaldo que se chama Responsabilidade Mediúnica, pelo Filomeno de Miranda, que vale a pena ser lida por todos os trabalhadores, para entender a responsabilidade que o trabalhador tem perante o trabalho mediúnico. Nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar, tamanha a intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Então o que ele está colocando aqui? Ele não estava mais olhando as expressões de carne, ele estava pela intensidade de luz, de energia emanada por aquele trabalhador, então pela energia que estava ali dos outros trabalhadores encarnados e desencarnados à sua volta, ele coloca tamanha intensidade da luz que o cercava, a dele e dos outros encarnados e desencarnados o estavam cercando, oriunda de seus centros perispirituais. Então todas as energias que estavam sendo trabalhadas ali dele e dos outros trabalhadores vinham dos seus centros perispirituais, das suas usinas de força, usinas de energia. Após longo intervalo, Alexandre continuou. Sob nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno. Ele ali com aquela tipo raio-x, aquela forma que ele estava olhando, ele não estava olhando para a matéria, né, de carboidrato, ele estava olhando e vendo o perispírito ali daquele trabalhador. Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Cada célula do corpo perispiritual, como cada célula do corpo físico, é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Esse combustível, não só para o corpo físico da alimentação daquilo que nós ingerimos, mas principalmente daquilo que nós alimentamos o nosso perispírito, que é aquilo que nós alimentamos a nossa mente, que é aquilo que nós estudamos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós assistimos na televisão, no cinema, no YouTube, em todos os meios de comunicação que nós utilizamos, porque é tudo isto que está na nossa mente que vai refletir na nossa vida. Vamos lembrar Emmanuel no Pensamento e Vida, a nossa mente é o espelho da vida. E cada célula do nosso corpo, perispiritual e material, necessita de combustível para viver. E esse combustível é feito por energia, não só da energia da glicose da alimentação que nós mandamos para o corpo físico, mas principalmente da energia que nos alimenta a alma, o perispírito, o nosso corpo espiritual. Vamos lembrar na oração que nós fazemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão que alimenta o físico, porque esse Jesus já tinha dito, olhai os lírios do campo, porque eles não tecem e não fiam, e nem Salomão se vestiu igual a eles. Que a gente não tinha que se preocupar com esse pão. Quando nós falamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o pão do Espírito, é o pão da alma, é o pão verdadeiro que nos alimenta, é o conhecimento, é a vibração, é a energia que nós utilizamos todos os dias na nossa vida.
Despreocupado de meu assombro, o instrutor mudou de atitude e considerou: interrompamos as observações, é necessário agir. Acenou para um dos 6 comunicantes. O mensageiro aproximou-se contente. Calisto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. Vamos lembrar que faltaram os outros trabalhadores, que só tinha um trabalhador em condição de trabalhar ali como psicógrafo. Então, só o Calisto, só vai ter um único ali transmitindo a mensagem. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. Como só tem um trabalhador e só tem ele, que só ele vai dar a mensagem, que a mensagem seja para o grupo, que a mensagem seja edificante. Não coloque nada particular, porque não há possibilidade para isso por falta de trabalhadores. Aí o trabalhador não se prepara, não faz nada, não estuda, aí ele vai na casa espírita, será que eu vou receber uma mensagem? Será que o nosso grupo vai receber uma mensagem de como trabalhar? Aí ele tinha que perguntar para ele mesmo, será que eu sou merecedor de receber alguma coisa? Eu me preparei, eu trabalhei, eu estou realmente me dedicando a este grupo como tem que ser? A pergunta é sempre, quando a gente faz uma pergunta, temos que voltar para dentro de nós. Temos que lembrar Jesus, perguntando a nós, que buscais? Que tendes? E aí nós vamos olhar para dentro e vamos responder a Jesus, o que eu tenho, o que eu estou buscando e como eu estou me preparando para isso. Esse é o X da questão. Recorde sua missão consoladora, nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Olha que interessante, ele chegou ao lado do trabalhador, o abraçou com o braço esquerdo, né? E, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocando-lhe o centro de memória com a ponta dos dedos para recolher o material de lembrança do companheiro. Por que isso? Porque a comunicação se faz dentro da capacidade do conhecimento que aquele que está recebendo a comunicação tem. Então, se eu vou falar, eu, espírito, vou me comunicar com alguém, para falar, por exemplo, da pineal, eu vou precisar de um médium que tenha na concepção mental, que ele tenha no conhecimento dele, na bagagem mental dele, conhecimento suficiente para que eu possa lhe transmitir as ideias que eu estou tendo sobre a pineal ou sobre qualquer outra coisa. Então a transmissão vai ser sempre através do espírito comunicante com o comunicador dentro da capacidade de comunicação, ou seja, dentro do conhecimento que existe no comunicador. Ele vai buscar ali aquele conhecimento que ele tem e através daquele conhecimento ele vai transmitir a mensagem. Quanto maior for o conhecimento do trabalhador, maior vai ser a possibilidade do espírito se comunicar mais profundamente. Aí a sintonia. Vamos ver lá num livro difícil, que é difícil de entendimento, de compreensão, pelo menos para mim, que é Evolução em Dois Mundos. Nós vamos ver lá que o André Luiz se cercou do Valdo Pereira, que era médico, para ajudá-lo na transmissão junto com o Chico. Porque para ele ter
a facilidade de encontrar no conhecimento de biologia, no conhecimento do corpo humano, das funções do corpo humano do Valdo, condições para poder transmitir os ensinamentos que ele transmite ali naquele livro que tem conhecimentos profundos de biologia. Eu vou repetir aqui. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória, com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Quando a gente fala do filtro, o comunicante vai se misturar com as irradiações perispírito com perispírito, vai se misturar com o encarnado e através do encarnado vai vir a mensagem. Os grandes comunicadores transmitem 80% daquilo que o espírito está colocando. 20% é o filtro dele que não está bem limpo. A maioria dos comunicantes transmitem 20% daquilo que o espírito gostaria de se comunicar, por falta de bagagem, por falta do filtro estar limpo, por falta de compreensão daquilo que o espírito está tentando colocar, justamente por falta de bagagem, justamente por falta de estudo, por falta de vontade de aprimoramento. E aí vai se dar o resultado da comunicação. Dependendo de como tiver o filtro, ele vai transmitir 20%, 30%, e os melhores médiuns aí 50%. Os missionários no Chico Xavier, aí está lá perto dos 80%. Isso colocado por ele mesmo, pelo Chico. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lóbulo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Evitando quanto possível. Não é que ele vai conseguir evitar toda a interferência do médium, não. O quanto possível, quanto mais limpo o filtro, menor a interferência. Quanto mais preparado o trabalhador, menor a interferência. Vai ter mais um espírito ali, um espírito elevado como o do Alexandre, com a destra, com a mão direita, na fronte ali do trabalhador, para ajudar a eliminar a interferência o quanto possível. Não é que ele vai eliminar toda a interferência. Calistro mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo, que se regozija com as bênçãos do trabalho. E dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Então aí aqui a gente vê o imenso trabalho do plano espiritual para que uma mensagem dentro de uma casa espírita, dentro de um trabalho mediúnico, seja realizado. O espírito ali em profunda gratidão a Deus nosso Pai pela oportunidade de estar ali se manifestando, um espírito elevado com a ajuda de outro espírito elevado. São poucas as casas, são poucos os trabalhadores que têm esse merecimento. A grande maioria transmite mensagens de espíritos sofredores, de espíritos que estão ali só para receber aquele choque anímico. Por falta de preparo, por falta de comprometimento, por falta de esforço da sua parte para poder merecer trabalhar junto com a espiritualidade superior. Vamos fazer uma análise do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento, do nosso comportamento dentro da casa de trabalho, mas principalmente o nosso comportamento perante a vida, o nosso dia a dia, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, consequentemente com as nossas ações. Vamos continuar
estudando e aprendendo nesse livro que é maravilhoso com André Luiz.